Pronto. Oh, que ótimo! Tudo bom? Tiago, Oi. tem que deixar de pé a câmera. Desculpa, gente, perdão. É porque é a minha primeira Pode live, segurar eu a mão sou também. marinheiro de Pronto. primeira viagem. Eu tô sabendo, você me comentou. Gente, a primeira live do Tiago, eu tô me sentindo muito honrado de estar sendo a ilustre presença da novela Uhum. aqui para fazer essa primeira live desse que é um fã-clube maravilhoso. E eles conseguem uma coisa que eu não entendi ainda. O Thiago depois vai me explicar como é que vocês conseguem em HD a novela. Eu tenho em vídeo, né? Uhum. A minha participação, mas em HD eu não sei, eu estava olhando que qualidade fantástica. Boa noite a todos, boa noite aos fãs da novela. O tempo passa e estamos aqui. É isso aí, Fernando. Vou te explicar, vou te falar tudo, quais são os segredos. Mas desde Tá já, bom, muito, não. muito obrigado por aceitar o convite. É, Porque quando nós somos somente telespectadores, a gente olha uma pessoa na TV, né, e pensa, ela é inalcançável, né? Então, se eu não fizer parte daquele meio, provavelmente eu nunca vou ver essa pessoa, nunca vou falar com ela, nunca vou saber quem ela é de verdade. E quando vocês, artistas, né, que têm a oportunidade de mostrar sua arte numa magnitude maior, através de uma plataforma maior, por exemplo, com a televisão, aceita um convite como esse, faz vocês se tornarem gente como a gente também, né? A gente vê que vocês são como a gente também. Então, eu estou muito, muito Verdade. feliz com essa oportunidade. Obrigado de verdade. E eu acho que é um Que bom. sentimento de todos também que seguem a página e também que viram a novela, ainda que não sigam a página, mas vem a novela. Desse momento, para nós, é um momento muito especial mesmo. Que bom, que bom, fico feliz. É uma novela que marcou a história de muita gente, né? Marcou por diversos fatores, e eu me sinto muito feliz pelo convite, porque tem muitas histórias. E a gente vê de um ângulo, né? O que eu vou contar aqui são as coisas que eu participei, que eu presenciei, que eu testemunhei, e também as coisas como elas me chegaram. Teve um questionário aí que o Thiago me mandou, e aí eu já respondi, né, Uhum. pro vídeo. E vamos às perguntas, vamos falar desse tempo que não volta mais, uma época em que a gente estava em outras condições, idade, né, principalmente. Nós estamos falando de 1996, E sei. é isso? Uhum. 1996. Foi divertido. Eu já estava morando no Rio de Janeiro. Eu tinha ido para o Rio de Janeiro em 1995 para fazer a novela A Idade da Loba, do Jaime Monjardim, com a Beth Faria. E eu tinha feito a minha primeira novela com o Jaime, que foi Ana Raiz é Trovão, uma participação. E aí, quando eu fui pro Rio de Janeiro, uma produtora de elenco maravilhosa chamada Silvana, ela acabou me chamando para fazer uma entrevista com a Vancini. E aquela tensão, né? Eu estava um tempinho sem trabalhar e, e no Rio, que é difícil, né? O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas quando você tem emprego, quando você está desempregada, não é tão maravilhosa assim. Mas porque é muito ligado às produções televisivas para o ator, mas tem uma gama maravilhosa de produções teatrais. Gosto muito dos diretores cariocas e dos teatros cariocas, as produções, mas novelas, e naquela época então era bem difícil. A Record, para você ter uma ideia, ainda não estava por lá. A Record estava aqui em São Paulo. Tinha De quantos anos qualquer na época, forma, Fernando? Mal lhe pergunte. Pergunta discreta. bem lembrado. Vamos fazer as contas. 92 eu estava com 30.
92, 93, 96, 34, Não parecia, parecia né? que estava ali na Eu, casa dos 23. engana, né? Engana. Mas é isso, né? Eu, graças a Deus, a minha genética ajuda. Hoje eu tô com 58 anos. Daqui a 2 anos serei um idoso. Mas é, é, mas foi uma época bem interessante. Foi uma época onde tudo era diferente, né? Tudo era diferente. Mas a gente se relacionava muito bem com a classe artística. Silvana me chamou e eu fui fazer a entrevista com a Vancini. Eu já tinha trabalhado com uma aluna dele, que, por sinal, mandou um recado: olha, manda o meu abraço para ele, etc., que foi a Regina Duarte. A Regina foi minha aluna de mímica, e depois de clown, a filha dela, Gabriela Duarte, também foi minha aluna, dei aula para muita gente. Então, o Avancini me olhou já diferente. Ah, sei, tá bom. E ele queria ouvir minha voz, ele achava importante a voz e tal. E aí, como eu falei no podcast, lá no áudio, ele dava DNAs pra gente, umas frases para guiar. Era o jeito dele dirigir, né? Então, a minha frase era: me ajude. Apesar de ser um oficial, comandante, eu tinha que falar pensando: me ajudem, me ajudem, me ajudem. O E tom eu de acho que eu voz consegui também deveria imprimir. ser seguindo a mesma É, linha da no palavra, né? tom, e uma necessidade assim de ele querer um espaço. Foi interessante que algumas pessoas, quando começaram a ver os capítulos, falavam: esse Bonifácio, eu acho que não é flor que se cheire, não. Porque quando dava a oportunidade de ter o não verbal, que é a minha praia, né? Como mímico, como clown, então quando a das dores saía, por exemplo, a câmera ficava em mim, eu dava algumas pistas do que era essa figura do Bonifácio, meio carreirista, meio é, é, honrado, mas com objetivo, né? Numa época que precisava, né, se descolar, se dar bem. E, pô, a filha do Capitão Mor era um prato cheio, né? Além de ser belíssima, interpretada pela Carla Regina, tinha essa coisa de ser a filha do capitão, né? Então tinha uma carreira boa aí pela frente, né? E essa é até uma das minhas perguntas, ô, Fernando, que o Dragão Bonifácio ele tem certas nuances na personalidade dele, né? Então, no início da novela, ele simplesmente era um oficial que estava ali, né, seguindo as ordens, ele apareceu algumas tomadas com o Jacobino, e depois, posteriormente, ele aparece numa outra tomada que o Dr. Lourenço aparece na senzala e ele quer ajudar a Chica, né, e ele fala assim, tipo assim, médico para escravo, eu nunca ouvi falar, né, e depois tem É, a cena que depois você vai poder falar um pouco mais, você até falou pra gente a respeito da cena, né, do abuso da Clara naquele momento. E depois ele passa a ser um cara assim mais centrado. Até que ele recebe o convite do Capitão Mor para cortejar a filha dele, né? É quase um empurrão. Vai, exato. corteja minha filha. Você tem olhos azuis, é você. E É depois ele mostra. interessante, interessante. Hum, É. pode Não, fala, continuar, fala, pode fala. falar. Pode falar. Não, o que é interessante essa relação do futuro sogro, né? Eu observei isso na vida mesmo. O futuro sogro ele olha para o futuro ou pretendente, genro, né? Com um olhar analítico. Esse é que vai ficar com a minha filha e vai me dar netos. Uhum. Então ele tinha essa coisa, né? Do SEC dos olhos claros, os olhos. Ele fala azuis, mas na verdade são verdes, né? Mas assim, os olhos claros do. Ele fica pensando meio que na genética, eu acho. Outros já acham que não, que ele era afim do Bonifácio, Sim, já é uma das minhas mas perguntas. competia. Tinha essa sensação, mas a gente deixa em aberto, não foi explicitado em nenhum momento. Mas ele tinha essa coisa, porque era uma época muito complicada, né? Muito primitiva.
e o tratamento para com os escravos e essa condição, né, de ter escravos e etc., como se fossem bens, é um horror, né? Mas na novela a gente consegue ver esses nuances. E eu tentei dar essa ambiguidade e onde eu podia. Porque assim, você recebe os capítulos e você lê os capítulos. E aí você vai tentando, através do que o diretor falou, traçar uma linha, traçar um desenho do que vai ser o crescente, né? Claro que a novela, você não recebe a novela toda. Isso é uma coisa que a novela tem. Ela é uma obra aberta. Ela tem lá as suas sinopses, ela tem lá mais ou menos o esqueleto, mas você não sabe o seu papel, como é que ele vai seguir. E os autores, eles observam muito o trabalho do ator. Então, algumas pessoas acham que tem uma direção excessiva, o pessoal fica em cima, não fica tão em cima, não. O que eles fazem bastante é marcação de cena. Então você decora o seu papel, daí você vai para o set, daí lógico, você fica esperando a sua vez, e eles gravam por cenário. Tá? As novelas são gravadas por cenário, porque eles iluminam aquele cenário. Pra você ter uma ideia, são poucas câmeras, na verdade, são 3, 4 no máximo, são câmeras caras, e aí eles iluminam aquele cenário e fazem o maior número de capítulos, de cenas, dentro daquele cenário, naquela luz. Porque, por exemplo, pode ser casa do Capitão Mor, sala. Então, eles pegam e vão pegando do bloco, que em geral são blocos de 10 capítulos que a gente recebe. E aí eles vão vendo como é que eu posso aproveitar esse cenário pronto. Então eu vou fazer a cena 3 do capítulo 7, depois vou fazer a cena 8 do capítulo 9, aí depois eles tentam montar uma cronologia que depois você, enquanto ator, você tem que lembrar a sequência, como você saiu, como você entrou. Então tem todo um trabalho que você tem que estar atento enquanto ator. E o público não percebe na hora de montar, aí fica tudo, parece que foi tudo Sim, feito no mesmo dia. eu Não, às tava, vezes são diferenças de 3, 4 dias, né? eu tava refletindo sobre isso, que eu pensei, gente, o continuista dessa novela, o continuista que fala, não é isso? Não é Isso, isso? isso. O continuista, os Continue. continuistas, né, deve ser mais de um com certeza, deve ter um trabalho danado, porque pelo que eu soube, a cidade cenográfica ficava em um determinado local e os estúdios, né, que vocês gravavam, né, as internas que fala? Como é que fala? Isso. Internas, era em Interno mesmo. outro Então, local. no estúdio externo, estúdio externo que a gente chama. No estúdio ou externa, correto? Isso. Isso. Porque assim, nesse caso da Chica, o que que a gente fez? A gente começou as gravações em Diamantina, que é o Tijuco, né? O atual Diamantina. E lá nós conhecemos a igreja da Chica, nós conhecemos os locais onde a história aconteceu e a gente grava bastante coisas lá. Os diretores, eles aproveitam para fazer tomadas externas para inserir depois na novela. E depois de a gente ter ficado lá quase, acho que um mês praticamente, aí a gente veio para o Rio e nós ficamos no estúdio da TV Manchete, onde foi montados os cenários, as internas, né? E tinha em Maricá a cidade cenográfica, onde foi erguida uma cidade semelhante àquela de Diamantina. Uma pergunta, então dentro Então, na daquelas verdade, casas que a gente vê, que é o Arraial, não tinha nada lá dentro? Tipo assim, eram casas de, sei lá, de é papel, só de não madeira? tinha coisa dentro, com exceção, acho que de uma loja ou de uma taberna, mas na verdade, o que que acontece? A externa, ela é só indicativo, porque o controle da luz dentro do estúdio é bem melhor, luz e som. Então, não, ali é tudo cenário, basicamente, é tudo Inclusive as casas que fachada eram só. dois Dentro andares, também.
Era só uma escadinha para subir para a janela, para aparecer na janela. Isso, Ah, que isso, interessante. exatamente. Exatamente. E a gente imagina que a câmera vai seguindo, que as coisas vão acontecendo. Não, não, é tudo cortado, é tudo ilusão. Mas é legal porque, como você falou do continuista, o continuista, ele é continuista de forma. Eu explico. Ele é conte do seu cabelo, se estava usando peruca, se não estava, se estava usando chapéu, se você estava usando uma roupa assim, assado, um lenço, não sei o quê. Esse é o continuista. E na época não tinha câmera em celular. Então eram polaroides. Eu tenho as polaroides, depois eu vou mandar tudo para vocês, Ai, esse que ótimo. material. É. Então, o que acontece? O ator é que tem que lembrar da continuidade das cenas. Então você tem que ler o capítulo todo e as outras cenas também, porque às vezes as referências do seu trabalho têm a ver com as cenas de outros atores. Então, no começo de carreira, a gente tende a ler só a nossa parte. A gente pega o nosso personagem, passa lá aquela canetinha amarela, e eu só quero saber do meu. Não, você precisa entender o contexto da novela, o contexto da história, para ver qual é o caminho que o seu personagem vai trilhar e os outros quando chegam até você. E lembrar, por exemplo, se eu saio com raiva numa porta, quando tem essa cena depois gravada de fora, eu saindo, eu tenho que estar com a mesma raiva. Então, às vezes é difícil, às vezes você faz a cena de fora primeiro, para depois fazer a cena de dentro. Então você tem que construir para equalizar, para chegar naquela raiva, digamos assim. E tem fatos engraçadíssimos. Tem uma cena que é com a Carla Regina, que ele quer ter um papo com a das Dores. Né? O Bonifácio quer ter um papo com ela. E aí ele pede para conversar em particular, sem ninguém. Sim, Você conhece essa cena. sim. E é interessantíssimo, porque olha a licença poética, né? A das Dores chega, está bem, senhor Bonifácio. Falarei com o senhor, só que você tem que conversar lá fora. E aí ela chega e fala, Fátima, a mantilha. E é a garota que faz a Fátima, Ele ela acha já estava errado. pronta com a mantilha na mão. Uhum. Então, assim, esses times, ela teria que sair, pegar a mantilha, mas esse tempo não teve. Então, Sim. Fátima, a mantilha, ela já tá, dá para ver até a sombra da atriz, Ah, eu da vou, Inéia. vou novamente rever essa cena. Dá uma divertidíssimo. Como é que ela tá pronta lá com a mantilha já, com o casaquinho dela, né? Mas aí é isso. Então foi feito num dia e a nossa externa foi feita em Maricá em outro dia, completamente diferente, 3 dias depois, 2 dias depois. E ao Mas final da olha, a minha maior novela, dificuldade. e ao final Fala. da novela, tudo foi demolido, né? Porque depois eu li que foi É, vendido o espaço e tal, e ao final tudo foi demolido, não chegou a ficar um certo tempo para as pessoas conhecerem o local, não, né? é porque a gente não espera que a novela fosse tão emblemática, se tornaria tão emblemática. Então, na verdade, aquilo tudo, para os técnicos, é madeira. Então, eu preciso reaproveitar isso aqui. Até o piso, né, que são, eu ia até falar sobre isso, uma das maiores dificuldades foi andar a cavalo em piso de paralelepípedo. E a ladeira em Maricá não era fácil, não. Tinha uma ladeirinha ali perto da igreja, para você descer do cavalo, descer a cavalo, era perigoso. Eu tive que fazer aula de equitação também, que eu não monto, acabei aprendendo a montar, mas eram aventuras, assim. Além, Atirar fora o também? calor, né? Atirar Hã? você também aprendeu. Porque você Atirar? tem a cena do duelo. Menino, a cena do duelo foi muito interessante, porque é uma coisa, é louco, né, a vida da gente. Quando eu era pequeno, criança, a gente brincava de cowboy, né? E a gente fazia aquele duelo enquanto criança. 10 passos, vira e atira. Isso era típico de filme, Uhum. né, de época e tal, o faroeste. De repente eu olhei, caramba, não é que eu vou fazer essa cena enquanto adulto? Né? Eu lembro que eu tive essa sensação quando eu fiz o comercial da margarina Quali, que eu tinha que pedir a Marina em casamento. E eu, na época, falei, nossa, casamento, a frase não saía, porque eu não acreditava em casamento. Pô, muito jovem para casar, para pedir alguém em casamento, imagina, achava ridículo. Sim. E acabei fazendo a cena. E nesse do duelo foi isso, foi um dia bem quente, um sol
lascado. E o Murilo junto, é uma cena muito bonita, né? Onde a Chica acaba interferindo, jogando um galo, e no final a gente atira no galo, né? De verdade? Não, não, o galo existia, mas o que a gente atira, fizeram um boneco e explodiram o boneco, Ah, né? tá. Eu acho, porque é muito Bem realista a cena. legal. Parece realmente que vocês mataram o galo. É, mas é muito rápido, você vê que tem uns cortes muito rápidos assim, e pá, já aparece ele explodindo, né? Mas foi bem legal fazer essa cena. Acabamos recebendo, acho que nota 10 da Kogut. Foi bem legal, foi bem bacana. E sobre isso também, o Jaderson Adassa, aqui do Instagram, mandou uma pergunta para você. É, E o Eric é, Cosgrove, acho que é assim que fala. Ele também é aqui do Instagram, e ele é latino, só não sei qual é o seu país, Eric. Se você estiver aí, depois você fala pra gente. Eles mandaram perguntas parecidas para você, que é como você se sentia tá. interpretando de farda durante uma novela de época. Como é que era usar aquela farda toda e estar interpretando numa novela de época para você? Porque foi um dos seus primeiros trabalhos dentro da Manchete, correto? Foi, Mas não correto, correto. foi o primeiro de É, época, na o de Manchete. época na manchete. O que acontece? Os figurinos eram pesados, mas eles ajudam a construir o personagem. Quando você veste o figurino, coloca, você entende as dificuldades que as pessoas daquela época tinham, né, em relação ao seu gestual, à sua postura e etc. E era complicado, principalmente por causa do calor. Mas a sensação que dá, você estar vestindo uma roupa do dragão do Império, te dá uma presença bacana, bonita. Você se E sente com acontecia porte, muito né? da gente. Exatamente, você não consegue ficar relaxado de boa. Você vai, né, como oficial, ainda tem o poder, né, isso era outra coisa que realçava, né? Mas o que é engraçado, uma das laboratórios que a gente teve algumas consultorias, pessoas, né, que deram as dicas, é que no Brasil eles tentaram repetir o que acontecia na corte portuguesa. Isso aqui não tinha o calor que tinha no Brasil. Então, na verdade, as perucas eram mal ajambradas, todo mundo vivia escorrendo, não tinha a elegância que tinha na Imagino. novela. Eu lembro que uma das primeiras participações minhas com a peruca e tal, eu falei, não, pode deixar assim meio torto, porque diz que na época. Aí o pessoal falou assim, na época, mas aqui na novela tem que ficar certinho. Mas ajudava muito a compor o personagem, com certeza. Quem faz teatro sabe disso. Quando a gente veste o figurino, a gente acaba, o personagem fica com um toque mais real, né? E a gente se sente. Eu tive alguns vislumbres muito interessantes em cima do cavalo, na cena Do da guerra duelo. com os quilombolas. Ah, tá. Foi muito louco, porque eu estava em cima do cavalo lá em Diamantina e eu percebi que todos os atores figurantes fazendo quilombolas eram da cidade de Diamantina e eram descendentes daqueles que participaram. Eu falei, por um instante eu estive lá em 1750, sabe? Uma sensação mágica, como se um portal tivesse aberto por alguns instantes e eu pudesse estar lá vivendo aquilo, né? Mas foi meio perigoso também, porque os facões eram de verdade, as espadas eram de verdade, só os fogos de festim. E a turma falou, vai, entra lá e vocês vão lutar. E eu falei, mas a gente não vai nem treinar, nem nada. Eu falei, não, não, vamos embora. Eu já tinha feito luta cênica, então eu gostaria de ter usado algumas coisas. Não, você fica em cima do cavalo e bate neles. Eu falei, não, fingia que batia, logicamente, eles, né, porque foi bem assustador fazer aquela cena. E bom você falar disso, que tem a ver com a pergunta do Luiz Felipe. O Phil, ele é lá do Facebook da novela Chica da Silva também, né? Nossa página no Facebook. E ele pergunta para você como era a relação social entre os atores e os moradores da região onde vocês gravavam a novela. Qual é o tipo de relação que vocês tinham com essas pessoas que moravam próximo de onde vocês gravavam as tomadas? Tá.
Vamos tentar entender. São dois lugares expostos, né? Um é Diamantina e o outro lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em Maricá. Né? Maricá é uma cidade cenográfica, então todo mundo sabe que era uma cidade cenográfica, que eram atores. Então, assim, a relação era totalmente profissional e tranquila. Lá em Diamantina, foi feito o filme Chica da Silva, com a Zezé Mota, no mesmo lugar. Então a cidade estava um pouco empolvorosa. Por quê? Porque é uma releitura daquele filme, só que agora em novela. Então as pessoas não sabiam direito como seria. Agora, não tinha assédio, não tinha grande. Eu tive a oportunidade, cheguei a contar isso no podcast, que eu tinha uma camerinha VHS-C. Eu gravei esses primeiros dias. Quem quiser pode procurar no YouTube. Tem até um rapaz que pirateou a minha. Ah, é? Mas tudo bem. Depois eu resolvo isso com ele. A minha tem muito mais visualização do que ele, mas tudo bem. De qualquer forma, a gente fez um show num barzinho. Do Sec cantou, a, a, a Drica Moraes cantou, a Alessi Brandão. O É Maurício. lindo, tem um show. Maurício Gonçalves. Então, era uma festa, as pessoas gostavam muito, mas tinham muito respeito. Extremo, ninguém tinha essa coisa de autógrafo, você pode não sei o que, babá. Principalmente os novos. Né? Eu não sei como é que eram os velhos, como é que foi com Zezé Mota, como é que foi com do SEC, que esses já eram famosos. Né? Agora, você vê, Giovanna Antonelli estava começando, era a segunda novela dela. A própria Drica foi o primeiro papel forte, assim, que revelou. O Vitor Wagner, quer dizer, essas pessoas, elas não eram, assim, identificáveis. Então a recepção foi muito boa, muito respeitosa, e todos torcendo, porque o pessoal da cidade sabe que isso também pode gerar curiosidade das pessoas de irem visitar, conhecer, então para o turismo é bom. Então foi super bacana, foi muito bom, muito bom. E pulando um pouquinho, vou ir para o final, apesar que não deveria, É. mas o Dragão de Bonifácio ele teve um final meio que surpreendente. A gente esperava que ele ia ter um pouco mais de lutas com Martim pela das Dores, mas com a morte dela, ele decide ir para Vila Rica, né? E então ele pega e some. Tem a última cena dele lá, inclusive que a Ingrid Friedman que fazia com você, né? É, ela fala, ela sente muito que você está indo embora, ela te abraça, ela senta no seu colo. Você achou esse final justo pro personagem? Ou você achou que ele tinha algo mais para dar para a trama, que ele poderia ter ficado um pouco de tempo a mais? Olha, a gente, quanto ator, a gente quer que o personagem vá até o fim da novela. Eu entendo que a dramaturgia ela segue uma coisa de pesquisa, ela segue a relação dos empresários da Manchete, que ficam olhando, né, como é que está a novela, etc., Ibope, bababá, e pesquisa de personagens, de atores, etc. Eu adoraria ter ficado mais, mas eu também aceito, vai fazer o quê? É o nosso trabalho, né? Lógico, eu adoraria que ele ficasse, tivesse mais intriga, mas não rolou, não teve liga. Mas o mais engraçado é que não me informaram que eu ia sair. Não Você chegaram soube assim, Fernando, lendo? você vai sair. Olha, a gente sabe lendo o roteiro. É muito engraçado. A gente recebe os blocos, né? E aí um belo dia eu recebi o bloco, entrei na Manchete, assim, todo mundo me olhava. Umas carinhas assim meio, Uhum. oi, bom dia, tipo, ele não sabe ainda, né? Aí eu Sabe sentei e de nada, comecei a ler. inocente. É, aí eu comecei a ler, de repente eu falei, nossa, o Bonifácio vai para Vila Rica? Gente, nós temos cenário em Vila Rica. Então acho que eu tô saindo da novela. Tá bom. Leva na esportiva e essa é a ideia, né? Agora, lógico, eu gostaria muito que continuasse, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas
ficou a amizade com a Helena Gutmann, amizade com o Marcos Breda, amizade com o Gonçalo Diniz, amizade, com todo mundo. Foi uma época no Rio bem bacana, bem legal. Interessante Agora, você tem falar alguns sobre isso. segredos. Desculpa, pode Você continuar. queria os segredos. Oi? Você queria os segredos. Você queria os segredos. Ah, os segredos? Como assim os segredos? Algumas coisas que ninguém sabe. Ah, sim, sim. Eu tenho particularmente a minha curiosidade, tá bom? Então, Fiquei tá, sabendo, por uma boca pequena, como diz na novela, né? Uma boca pequena, na boca pequena. que ao final da novela, é, a Manchete já estava tendo alguns problemas, mesmo com o Mandacaru vindo aí, que ia substituir, e que nem todo, que o elenco não recebeu pelo direito de imagem, no caso internacional. Então, por exemplo, a novela já passou no Chile, na Venezuela, na Espanha, né, nos Estados Unidos, e inclusive aqui no SBT também, o SBT até colocou uma tarde no final, falando assim, quem tiver alguma coisa para receber, procura a gente. Então, Aham. foi medido por uma boca pequena, que cada vez que passa a novela vocês não recebem um direito de imagem. Isso é real ou é só uma boca pequena mesmo que é mentira? Olha, a gente recebe sim, a gente tem direito. Tem muitos atores e atrizes que não gostariam. Estão me ouvindo ou não? Estão me Tô, ouvindo bem? tô. Alô, tá me ouvindo? É, tem alguns atores que acham, não quero, porque essa novela para mim não foi tão legal, ou então eu estava muito exposta, ou eu aquilo, ou eu aqui. E aí eu coloquei o fone para melhorar o áudio, vamos ver se melhorou. E aí a gente recebe sim, lógico, recebe de quem? Da pessoa, da entidade que está reprisando. Sim. Eles é que tem que pagar. Então a obra é da Manchete, mas o SBT comprou. É o SBT que precisa acertar as contas. Eu, quando Chiquititas foi reprisada, eu tive que conversar com eles, porque eu fiz duas participações em Chiquititas. Dois videoclipes, porque eu sou um mímico das Chiquititas. Tudo, 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 e viva a vida, eu sou eu lá fazendo. E tem que provar para isso que sou eu, porque mímico todo de branco, aquela coisa. Uhum. Mas a ideia é que eles paguem, então tem que chegar e pedir. E eles têm um percentual que no contrato tá lá, é tantos por cento pela exibição, pela reexibição. Então toda vez a gente recebe sim. Nesse sentido, é tranquilo. Só que a gente tem que ir atrás. Eles não vão lá e falar, Ah, olha, tá. Fernando, é aquela João sem braço. Eu vejo e quem quiser que corra atrás. Então, às vezes acontece isso. Gente, vai reprisar. Agora, esses externos, eles não, no Chile ou fora, a gente nunca viu cor do dinheiro. A gente Sério? faz parte Eles não do. entram em Eu faço. contato? Eu e a. Não, não, você que tem que ir atrás. Eu e a Suzy, a gente faz parte de um grupo chamado Interartes. E esse é um grupo que se relaciona com outros grupos que querem exatamente dar direito de imagem e de criação dos personagens, para a gente receber. É uma entidade bem interessante, onde tem vários atores, encabeçado pela Glória Pires. ah, e é um trabalho muito bonito da Interartes para a gente poder receber o que a gente tem que receber, né? Uhum. Pela, Interessante. pela imagem. Agora, eu não sei se você sabe, você que conhece a novela, mas ah, não era para ser a Thaís Araújo a Chica, né? Eu li uma coisa sobre isso, que seria uma mulher loura, eles queriam uma mulher loura para fazer a xícara. Não, 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 não. Quem ia fazer é uma belíssima atriz, na época com 24 anos, chamada Luzia Avelar. Ah, eu vou procurar. Não O que conheço. pode procurar Luzia Avelar e tem a reportagem dela. O que eu acho louco é porque eu estava no dia com ela. Quando eu fui fazer a entrevista com a Vancini, eu fiz a entrevista e depois ele falou, agora você vai falar com o financeiro. E eu esperei numa salinha, do meu lado estava a Luzia Avelar. E ela, que eu vou fazer a... Você, que legal, Luzia, bacana, que bom prazer te conhecer e tal, não sei o quê, uma linda menina e tal, e negra. E aí, o que aconteceu? Tá na hora, vamos falar lá com o financeiro.
eu e a Luzia levantamos juntos e fomos indo pelo corredor em direção ao financeiro. No que nós estamos indo, o Avancini vem de um canto e vem e passa na nossa frente. A gente cumprimenta o Avancini, ele segura a Luzia e fala: Luzia, preciso falar com você um instante. Fernando, pode ir lá acertar com o financeiro. E eu fui e olhei para trás, estava ele conversando com ela. O que eu descobri? Quando ele estava vindo, ele passou pelo estúdio onde estava sendo gravado Tocaia Grande. E ele cruzou com a Thaís Araújo, que na época tinha 17 anos. E o Avancini era muito assim, ele era meio místico. Então ele tinha uma coisa assim de feeling. E ali ele falou: essa é a Chica. E aí ele falou: Thaís, eu preciso falar com você, mas antes preciso falar com a Luzia. Encontrou com a Luzia e falou: Luzia, obrigado, mas... Então a Luzia passou por diversos testes para conseguir o papel, ganhou o papel, mas na hora que ia fechar, o destino quis que fosse Thaís Araújo. Então o Por misticismo sinal, dele é naquele dia, ótimo, hein? O feeling dele era sim, ótimo. sim, e para você ter uma ideia, a coisa foi tão doida que no outro dia, no dia seguinte, saiu duas capas, uma da Contigo e outra da Amiga. Não sei qual das duas. Uma tava a Thaís Araújo e na outra tava a Luzia Avelar como Chica da Silva. Ela é brasileira? Só que, né? Ela Então, assim, já estava tudo pronto para a Luzia, mas aconteceu que foi a Thaís. Então foi um feeling, foi um acontecimento. é E interessante. outro caso que eu vou te contar agora, isso pode ser inédito. Eu adoro. Quem ia, quem ia fazer o Zé Mulher não era o Guilherme Piva. Sabe dessa história? Conheço. Era o Marco Paulo. Marco Polo. Polo, sorry. Marco Polo. Você Eu conhece a falando história? sorry. Entendi, conheço. Que ele Então, ele chegou a gravar ele algumas cenas, mas depois ele desistiu com pretexto que precisava viajar, não podia mais. Aí o Guilherme pegou o papel. É mais ou menos é assim ou não? mais ou menos o que aconteceu. Foram gravados pelo menos uns 15 capítulos, tá? Uhum. E aí, o que acontece? O Avancini cismou. Cismou e falou: não, vamos regravar tudo. E aí ligou para o Piva, e o Piva tinha carta branca para fazer do jeito, porque precisava terminar. Não, desculpa, 15 capítulos, 15 cenas. As 15 cenas foram refeitas com o Guilherme Piva. Então é assim, é muito louco, né? Às vezes você faz um teste, você passa no teste, você pega o personagem, você ensaia, você grava 15 cenas e de repente pode não ser. Então, são decisões que o diretor tem que tomar, são atitudes, são coisas que a gente tem que aceitar enquanto ator, né? E que pode acontecer, pode acontecer. Fazer o Eu quê? cheguei a ouvir de Uma você, pena, é bem mas... interessante, e cheguei a ouvir de você e de algumas outras pessoas, lendo algumas coisas, que o Walter Avancini, que era o diretor da novela, ele era muito exigente, e o Valci Carrasco também, né? Ele estava ali, né, com o pseudônimo escrevendo a novela, né? Roteirizando a novela. E quando eles não gostavam da atuação de alguém, geralmente aquela pessoa morria, né? Dentro da trama. É, de segunda boca pequena, né? A Tomásia foi uma dessas, que foi uma das escravas que a Ana Cecília, no caso, interpretava. Também outras Não, não. atrizes. Vou te Não? contar da história. Vou Ah, te então me contar. Isso conta. mesmo, é por aí. Mas a história da Ana Cecília eu vou te contar. Sim. Ana Cecília fez Tocaia Grande e ficou 3 meses esperando para entrar na novela. 3 meses. 3 meses. E nada de entrar, ficou esperando, ficou esperando.
Aí o Avancini colocou ela na novela. A primeira cena dela, uma das primeiras, ela ia ser violentada, abusada pelo Maurício Gonçalves, pelo chefe dos Pelo quilombolas. Quiloa? Sim, Sério? ele ia colocar. Presta atenção. Ela chegou e leu esse capítulo, né? O capítulo, a entrada dela na novela. Ela ia ter arreios de cavalo e ele ia montar nela como se estivesse transando com uma égua. Acho que foi o que a Gelena Ana acabou Cecília, fazendo parte da cena. Uau. a Ana Cecília, ela leu e foi falar com a Vancini. Falou, ô Vancini, eu estou esperando há 3 meses. E é isso? Eu chego, vou começar assim? Essa cena? E não sei o que, desculpa, eu me recuso. Ela falou, eu me recuso a fazer. Não vou fazer. O Vancini falou, olha, não quer fazer? Tudo bem. Pilar, aí chamou o assistente de direção, qual é a próxima cena de tiroteio? Olha, agora a gente vai filmar, tá bom, pode ir lá, você morre. Tchau, beijo. Assim, Ele era não direto, tinha então. discussão com ele. Muito direto, muito áspero, mas eu não sei, eu discordo um pouquinho da forma como ele dirigia e da maneira como ele expunha os atores. Personagem é uma coisa, o ator ele precisa ter um tempo dele. Eu ouvi durante uma cena com o Marcos Breda ele falando que tinha os talkbacks, né, na externa e ele jogando lá para baixo. Não sei se ele queria que o Breda sofresse para que isso fosse impresso na cena. Nós atores sabemos interpretar. A gente está ali para interpretar, não para passar por aquilo realmente. Então eu vou amarrar um escravo no tronco para ele ter cara de dor, eu vou ter que chicotear ele. Não que isso tenha acontecido, Sim. mas é quase isso, sabe? Cena de luta sem ensaiar. Eu falei, gente do céu. Então era um pouquinho. Eu discordo, acho que dá para fazer melhor, sabe? Dá para fazer mais. Agora, ele tinha a coisa do close, né? Vou até fazer como é. Todas as cenas são assim, fala cochichado, todos falam cochichado. Ele queria que o espectador aumentasse o volume do aparelho da televisão e a concentração ficava toda nos olhos. Nisso ele era muito bom. Nessa parte, os diretores todos, o Jacques Lagoa, todos seguiam essas indicações para ter uma estranheza. E E isso é muito cada ator interessante, que tinha. é impossível para mim assistir Chico da Silva com tom baixo. Se eu for na cozinha, por exemplo, né? Ah, tá na televisão, ó, se eu vou na cozinha, eu tenho que dar um pause, porque eu não consigo escutar. Eu não sei o que eles estão falando. Mesmo se o tom tiver, o volume estiver alto. Eu estava assistindo agora, atualmente Dona Beija, né? E já é tudo gritado assim, beija aqui, não sei o quê, todo mundo gritado. Chega o Jacobino, eu vou matar, não sei o quê. Não, não, Eu te odeio, é maldito, não sei o quê. E é interessante que, de novo, enquanto ator, você tem que abstrair algumas coisas. Por exemplo, todo o take, né, todo o início de cena, a tendência é ser em plano aberto, para localizar onde se está. É normal, você tem lá, aparece o Tijuco, aparece o rio, aí aparece uma casa, aí aparece dentro da casa. Dentro da casa está na sala. Aí conforme a cena vai aumentando a tensão, a tendência é ir fechando os planos. Na vida real, eu começo calmo um diálogo. Mas eu vou ficando possesso e eu vou falando e eu vou gesticulando mais na vida real. Mas na TV é invertido. Na novela Chica da Silva é muito claro. Eu começo tranquilo, o gestual está grande, mas a coisa vai fechando. Você, enquanto ator, não sabe o plano que você está, você deduz. Né? Às vezes você até pode perguntar para o câmera qual é o plano que eu estou. Mas a ideia é essa, vai ficando cada vez maior a tensão e menos gesto, porque a pessoa fica fuzilando com os olhos, que era o que dava a estranheza e falando baixinho. verdade. Em Uma vez de pergunta. gritar, Em caso de remake ou até diga. mesmo de filme, isso é a pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar que depois eles me fuzilam se eu não pergunto. Tá certo, tá certo. Espera aí que eu vou lembrar.
Evandro Miranda dos Santos, lá do Facebook, também da página da Chica da Silva. Cadê? Em caso de filme ou remake da novela, você participaria? Pô, com certeza. Não, mas principalmente o que o ator ele tem que analisar é quem vai dirigir, quem vai produzir. Porque às vezes pode ter essa coisa, mas de repente, sei lá, não bate o santo com o diretor. Não é bem assim, sabe? Eu faço, né? De Mas qualquer com jeito, certeza é uma história, né? é uma história muito bonita. Eu acho interessante quando tem remakes que eles fazem com que personagens adquiram, em função da idade, outros personagens. Eu adoraria fazer o Capitão Mor, né, que eu acho um personagem riquíssimo, Uhum. né, de nuances, que ele é uma transição. Lógico, fazer um protagonista, fazer um contratador, João Fernandes, seria maravilhoso Sim. também. Mas eu topo, mas eu preciso saber quem é que vai dirigir, como é que vai ser a produção, etc. Uma minissérie seria muito bom, né? Uma minissérie Isso não seria, acontece devido aos direitos um autorais também, longa-metragem. não é, Fernando? A Eu não impossibilidade sei, porque da recriação da é, novela. vamos lá, você tocou num nervo. Deixa eu até me arrumar aqui. Direitos autorais. Quem escreveu Chica da Silva? Até onde eu sei, foi baseada no filme de Agripa Vasconcelos. Filme não, no livro de Agripa Vasconcelos, escrito pelo Adamo Ângelo, né? Que é o Valci Carrasco. Quem é isso? E por que é Adam Monjal e não Valcir Carrasco? Ele queria fazer tudo pelos fãs ali pro SBT não saber que ele estava tendo um trabalho paralelo. Isso, exatamente. Eu tenho que usar um pseudônimo porque ele era contratado de outra emissora. Então, quem escrevia, quem dava as ideias era o Avancini, né? O Valcir roteirizava. As grandes, sei lá, chamar a Titiolina, colocar um personagem para Titiolina. É, teve uma cena fantástica que eu lembro que as atrizes não queriam fazer. Né? Eu não sei qual é a cena porque eu já tinha saído da novela, mas eu ouvi falar de que as atrizes não queriam fazer, porque era nu, porque isso não estava no contrato, e não sei o quê, bababá. O Avancini não teve dúvida. Ligou para um puteiro e falou: olha, quero 4 meninas e tal, não sei o que, assim, assim, assim. E gravou com prostituta, que não tinha um problema com a nudez, por Sim. exemplo. Então, assim, ele lançava a mão de artifícios que a gente hoje fala, meu Deus, né? Sem escrúpulo mesmo. Mas é isso, são histórias que se contam, algumas eu presenciei, outras não. Essa, por exemplo, eu não tinha ouvido falar. Mas a autoria, pois é, foi baseado num livro, mas foi escrito de acordo com a audiência. Eu puxo mais para um lado, puxo mais para o outro. Compreendi. Fernando, eu queria que, durante o tempo agora, porque eu combinei com o pessoal da igreja aqui do meu lado, que 8 horas eles começam, então se você ouvir um barulho aí, não sou eu. Que você falasse Não, um pouco a sobre. gente acha, a Pode gente falar. acha que é a abertura da novela. A gente acha que faz parte da abertura Glória. da novela. É, Glória, rainha. Glória Shakira da Silva. É o seguinte, a Carmen Gonçalves e a Janete Sarmento e a Patrícia Araújo também fizeram perguntas parecidas. Como vai o Fernando na atualidade? Eu já sei que você faz várias coisas, você é mímico, você é ator, você é empresário, e aí você é professor de clown, né? E eu queria que como é que você Isso. falasse um pouco sobre o seu trabalho atualmente e se tiver algo para divulgar para as Tá. pessoas para elas te acompanharem também. Beleza. Eu vou começar divulgando para depois falar do meu trabalho. Eu vou começar no sábado uma aula aberta de palhaço, de clown, pelo Zoom. Nesses tempos de pandemia está sendo tudo assim, né? E aí, pelo Instagram, @Vieira Mímica, dá pra checar. E eu estou dando curso também pelo Zoom de mímica, que eles também estão fazendo já e daqui a pouco a gente vai continuar. É basicamente isso, eu sou coach, né? Eu estou
treinamento para algumas pessoas, tem alguns alunos que querem se expressar melhor, que querem falar melhor. Eu fiz um trabalho com várias empresas, para profissionais da área de, sei lá, de energia, por exemplo, onde eu fiz o coach deles. O pessoal dos repórteres, jornalistas da Rede Globo, também fui eu que trabalhei com eles, dei aula para Maju Coutinho, dei aula para o Fábio Turci, para Juliana Girardi, Zelda Mello, todos passaram por esse treinamento de expressividade. No momento eu estou de professor e assistente de professor, a Suzy está de professora, com os meninos tendo aula aqui, Marco e Máximo com 10 anos, fazendo aula online. E é isso, a gente está sobrevivendo aí, como todo mundo. E eu queria agradecer a oportunidade de conversar contigo. Você saiu muito bem, Thiago, Obrigado. Foi você que parabéns. me ajudou. Você já é um professor de, né, consegue relaxar, tal, outras pessoas. Você me ajudou com isso. É isso, tem que ser divertido para quem ouve, para quem faz, e mostrar que a gente está aí, como todo mundo, na mesma praia, né? E sobrevivendo. Verdade. Você fez para mim É uma isso. pergunta no início, né? Eu fiquei de responder, tenho que responder. É sobre as imagens das cenas que você vê aqui, né? A gente postando. É Isso. porque a novela passou lá na Espanha, num canal chamado Passiones. Não sei se você chegou a ser notificado disso. Não? Nope. Então, Nope. até onde eu sei, é, foi o primeiro canal que Chica passou realmente na Full HD 1080 No formato pixels. HD. É. Ah, Então ela passou lá, então alguém já colocou na internet, né, meu filho? Alguém viu a ótimo, TV a eu fico cabo feliz. lá e colocou na internet. E aí a gente, eu, claro, não ia perder essa oportunidade de querer assistir em HD. Eu lembro que na época da novela, eu ouvia falar, mas eu era muito novo, então eu assistia Cavaleiro do Zodíaco na manchete, né? E eu não ficava 11 horas, a novela começava 11 horas, 23 horas, não ficava acordado nessa hora, mas eu ouvia aquele negócio Isso, Chico da é Silva, Chico porque era da Silva, censura, né? ficava beberando isso na minha mente, Chico da Silva, Chico da Silva, e se não me engano, há 3 anos atrás, eu falei, gente, Chico da Silva, aí fui procurar no, no YouTube e tal, pra ver se tinha alguma coisa, as imagens horríveis, todas borradas, falei, não quero ver isso não. Eu sou da geração Z, só VHS, né? aceito HD. Chiquérrimo, Aí chiquérrimo. procurando, eu acabei encontrando essa versão e aí as cenas eu faço um recorte e compartilho aqui com todo mundo para de certa forma deixar viva na memória da geração antiga, né, da minha geração, daí na nova geração Certo? aqui, esse marco da telenovela brasileira. Acho que foi a primeira novela no mundo a ter uma protagonista negra, foi Chica da Silva, Sim, né? E ela sim, bateu exatamente. recorde de audiência em praticamente todos os países em que ela foi exibida. O único problema é que devido às cenas, né, ela tem que passar muito tarde, então muitas pessoas acabam não tendo mais acesso à novela por causa disso. Para mim, a nudez não faz diferença nenhuma, não. Para mim, no artístico, para mim, não tem problema nenhum. Mas, pros, né? Mas não era só a nudez, não tinha muita violência, né? As cenas com o Altair Lima, Sim. Capitão do Mato, as torturas, as coisas, era realmente de arrepiar. Mas, poxa, obrigado, viu? Obrigado. Eu fiquei muito feliz em me ver em HD. Depois eu passo para você as fotos que eu tenho de lá. Eu tenho desenhos, não sei se você. Eu comentei com você Sim, você no falou, depois podcast, eu eu vou tenho postar desenhos. em partes o seu áudio para o pessoal saber um pouco mais. É, e era divertido, assim, de ver os atores ali, todos paramentados e aproveitaram e fazer, já comido, exatamente. O Alan tá dizendo aqui. Mas é isso, cara. Pô, fiquei muito feliz. Se precisar de mais um encontro, fale comigo. Vou te passar os contatos que eu tenho, aqueles mais acessíveis, os não acessíveis. Mas e bom saber. Eu vou procurar saber dessa emissora na Espanha para ver se a gente consegue receber. Passiones, Passiones. É um canal a Ah, cabo. outra coisa. Oi. A Suzy está dizendo aqui que você precisa salvar esse nosso bate-papo, viu? Quando terminar, você salva para colocar no IGTV. Tá. Vou fazer isso, não vou esquecer não.